O silêncio cortante foi quebrado pelo som de passos pequenos ecoando pelo mármore polido do hall principal. Era um som que não deveria estar ali, naquele santuário de ordem e disciplina que Eduardo Vasconcelos havia construído ao longo de 30 anos de vida empresarial. Cada passo infantil ressoava como um sino de alarme na mente dos funcionários, que se moviam pelas sombras da mansão, temendo despertar a ira do patrão. Miguel, de apenas 4 anos, corria despreocupado pelos corredores majestosos, suas galochas coloridas deixando pequenas marcas de lama no chão, impecável. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade, enquanto observava os quadros sisudos pendurados nas paredes, as esculturas imponentes nos nichos e os lustres de cristal que pendiam como lágrimas congeladas do teto altíssimo. "Miguel, filho, volta aqui!" sussurrou Renata Souza, sua mãe, correndo atrás do menino com o pano de limpeza ainda nas mãos. Suas bochechas estavam coradas pelo nervosismo e pela corrida, e o uniforme azul desbotado evidenciava sua condição de funcionária recém-contratada. Era apenas seu 2º dia de trabalho, e já sentia o peso do olhar desconfiado dos outros empregados. O menino parou abruptamente diante de uma porta entreaberta, fascinado pelo que via do outro lado. Era o escritório particular de Eduardo, um ambiente que exalava poder e intimidação. Estantes de mogno se erguiam até o teto, repletas de livros encadernados em couro, troféus empresariais e fotografias em molduras de prata. Atrás da mesa colossal de madeira maciça, Eduardo Vasconcelos permanecia imóvel como uma estátua, os olhos frios fixos em documentos que pareciam decidir o destino de milhares de pessoas. Eduardo tinha 42 anos, mas aparentava mais devido às linhas de tensão que marcavam seu rosto anguloso. Seus cabelos grisalhos eram penteados com precisão militar, e o terno italiano de corte impecável não conseguia ocultar a rigidez de seus ombros, sempre carregados pelo peso de responsabilidades que ele jamais compartilhava com ninguém. Seus olhos azul-acinzentados raramente demonstravam qualquer emoção além de uma frieza calculada que havia aprendido a cultivar desde muito jovem. Miguel, alheio à atmosfera intimidante, empurrou a porta com a palma da mão e entrou no santuário proibido. O movimento foi tão natural e despretensioso que Eduardo demorou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Quando finalmente ergueu o olhar dos documentos, deparou-se com a figura minúscula do menino que o observava com uma curiosidade pura e desarmante. "Oi", disse Miguel, sua voz cristalina cortando o silêncio sepulcral do escritório. "Você é o dono da casa grande?" Eduardo permaneceu paralisado. Ninguém havia dirigido a palavra a ele daquela forma em décadas, não com tamanha simplicidade e ausência de medo. Seus funcionários sempre se aproximavam com reverência forçada, clientes vinham armados de bajulação interesseira, e mesmo sua própria família há muito havia desistido de tentativas de aproximação genuína. Renata apareceu na porta no mesmo instante, o rosto pálido de terror. "Desculpe, Sr. Vasconcelos. Miguel, sai daí agora mesmo." Sua voz tremia enquanto tentava puxar o filho pela mão, mas o menino resistiu com a teimosia própria da idade. "Mas, mamãe, eu só quero falar com o senhor." Miguel se soltou da mão da mãe e deu mais alguns passos em direção à mesa imponente. "Você parece triste. Quando eu fico triste, minha mamãe faz biscoito." "Quer um biscoito?" O menino esticou a mão pequena, revelando um biscoito de chocolate caseiro, ligeiramente amassado, que havia guardado no bolso da jardineira. A oferta era tão simples e inocente que Eduardo sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Uma sensação que havia esquecido existir. Helena Santos, a governanta de 58 anos que comandava a mansão com punho de ferro há mais de 2 décadas,
apareceu na porta com o rosto tenso de preocupação. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e seus olhos castanhos demonstravam a lealdade feroz que dedicava ao patrão desde que chegara à casa ainda jovem. Senhor Eduardo, peço 1000 desculpas. A nova funcionária ainda está se adaptando às regras da casa, disse Helena, preparando-se para intervir e retirar mãe e filho dali imediatamente. Mas Eduardo ergueu a mão, um gesto quase imperceptível que fez Helena congelar no lugar. O empresário fixou o olhar no menino, que continuava com a mão estendida, o biscoito oferecido com a generosidade natural das crianças que ainda não aprenderam sobre desconfiança ou interesse. Lentamente, Eduardo estendeu a mão e pegou o biscoito. O doce estava morno e tinha um cheiro caseiro que despertou memórias há muito enterradas de uma infância que ele preferia não lembrar. Por um momento fugaz, viu a si mesmo aos 4 anos, oferecendo desenhos rabiscados com giz de cera para adultos que nunca tinham tempo para olhar. "Obrigado", murmurou Eduardo, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi como um raio de sol, invadindo aquele ambiente sempre sombrio. O menino bateu palmas, animado por ter conseguido arrancar uma palavra gentil do homem sério. "Eu sabia que você era legal. Mamãe, olha, ele falou comigo." Miguel correu de volta para Renata, que permanecia paralisada na porta, dividida entre o alívio e o terror do que poderia acontecer em seguida. Renata tinha 26 anos, mas as responsabilidades de criar um filho sozinha haviam acelerado sua maturidade. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um rabo de cavalo prático, e seus olhos verdes carregavam uma determinação silenciosa, misturada com vulnerabilidade. Apesar das roupas simples e do cansaço evidente, havia uma dignidade natural em sua postura que não passava despercebida. Eduardo mordeu um pedaço pequeno do biscoito e o sabor doce contrastou fortemente com a amargura que havia se tornado constante em sua vida. Observou mãe e filho com uma atenção que o surpreendeu. Renata segurava Miguel contra si de forma protetora, mas seus olhos não demonstravam a subserviência calculista que ele estava acostumado a ver. Havia medo, sim, mas também uma força maternal que ele jamais havia testemunhado de perto. "Como você se chama?" perguntou Eduardo, dirigindo-se ao menino para surpresa geral dos presentes. "Miguel Souza. E você?" "Eduardo." A resposta saiu automaticamente, sem os títulos e formalidades que sempre acompanhavam suas apresentações. "Eduardo." Miguel repetiu o nome como se fosse uma descoberta maravilhosa. "Você tem filhos, Eduardo?" A pergunta atingiu Eduardo como uma punhalada. Não, ele nunca havia tido filhos. Nunca havia se permitido formar vínculos profundos o suficiente para isso. Seus relacionamentos haviam sido sempre calculados, baseados em conveniência social ou interesse mútuo, nunca em afeto genuíno. "Não", respondeu simplesmente. "Poxa, que pena. Ter filhos deve ser legal. Minha mamãe diz que eu sou o melhor presente que ela já ganhou." Miguel olhou para Renata com adoração pura, e ela correspondeu com um sorriso emocionado, apesar do nervosismo da situação. Helena observava a cena com fascínio crescente. Em mais de 20 anos, cuidando daquela casa e daquele homem, jamais havia presenciado Eduardo interagindo com alguém de forma tão humana. Não havia cálculo em seus gestos, nem frieza calculada em suas palavras. Era como se a presença daquela criança tivesse desarmado todas as suas defesas habituais. "Senhor Eduardo", começou Helena cuidadosamente, "devo mostrar à senhora Renata onde guardar os materiais de limpeza?" Eduardo hesitou. A rotina normal seria dispensar a funcionária e seu filho imediatamente, restabelecendo a ordem e o silêncio que sempre reinaram em sua casa.
mas algo o impedia de pronunciar as palavras de demissão que já se formavam em sua mente. Miguel, disse Eduardo, ignorando a pergunta de Helena, você gosta de brincar? Os olhos do menino se iluminaram ainda mais, se isso fosse possível. Eu amo brincar. Tenho um carrinho que minha mamãe achou numa feira. Ele não tem roda, mas eu finjo que tem. Quer ver? Antes que Eduardo pudesse responder, Miguel já havia saído correndo, voltando em instantes, com um carrinho de plástico vermelho realmente sem uma das rodas. O brinquedo estava desgastado pelo uso e claramente remendado em alguns pontos, mas o menino o segurava como se fosse o maior tesouro do mundo. Olha, ele voa quando eu empurro assim. Miguel fez o carrinho deslizar pelo chão de mármore, imitando sons de motor com a boca. Eduardo observou a cena com uma mistura de fascinação e melancolia. Quando havia sido a última vez que vira alguém encontrar tanta alegria em algo tão simples? Suas próprias lembranças de infância eram fragmentadas e dolorosas, dominadas por expectativas impossíveis de alcançar e críticas constantes por nunca ser suficiente. É um bom carrinho, comentou Eduardo, surpreendendo a si mesmo ao se agachar para ficar na altura do menino. Miguel sorriu radiante e empurrou o carrinho na direção de Eduardo. Você pode brincar também. Mamãe sempre diz que brincar faz bem para o coração. Renata observava a interação com um misto de espanto e ternura. Havia algo na forma como Eduardo olhava para Miguel que despertava nela uma percepção que ia além da relação patrão-empregada. Por trás daquela fachada intimidante, ela conseguia vislumbrar um homem profundamente solitário, talvez até perdido. Eduardo pegou o carrinho com cuidado, como se fosse feito de cristal. Seus dedos, acostumados apenas a assinar contratos e manusear documentos importantes, pareciam desajeitados, segurando o brinquedo infantil. Mas empurrou o carrinho de volta para Miguel e, pela primeira vez em muitos anos, algo que poderia ser chamado de sorriso tocou os cantos de sua boca. Você vai brincar mais vezes comigo? Perguntou Miguel, guardando o carrinho com cuidado. Eduardo olhou para Renata, que mantinha os olhos baixos, claramente constrangida pela situação inusitada. Depois olhou para Helena, cuja expressão demonstrava uma mistura de preocupação e curiosidade. Talvez, respondeu Eduardo, e essa palavra soou como uma promessa, tanto para Miguel quanto para ele mesmo. O resto da manhã transcorreu de forma surreal. Miguel acompanhou Renata em suas tarefas, fingindo ajudar com um pano pequeno que Helena havia encontrado para ele. O menino cantarolava baixinho enquanto limpava, seus movimentos desajeitados mais atrapalhando do que auxiliando, mas ninguém teve coragem de reclamar. Eduardo, por sua vez, encontrava-se frequentemente interrompendo seu trabalho para observar mãe e filho através das portas entreabertas. Havia algo hipnotizante na forma como eles interagiam, na paciência infinita de Renata com as travessuras do filho, na forma como Miguel encontrava magia nas menores coisas. Quando chegou a hora do almoço, Helena preparou uma refeição simples na cozinha dos funcionários, como de costume. Mas Miguel, com a naturalidade que só as crianças possuem, perguntou onde Eduardo estava comendo. O senhor Eduardo almoça sozinho no escritório, explicou Helena. Sozinho. Miguel franziu a testa como se a ideia fosse incompreensível. Isso é triste. Ninguém deveria comer sozinho. E antes que qualquer adulto pudesse impedi-lo, Miguel pegou um prato com sanduíche e saiu da cozinha, determinado a encontrar Eduardo. Renata correu atrás dele, o coração disparado com a possibilidade de que dessa vez haviam ultrapassado todos os limites. Mas quando chegaram ao escritório, encontraram Eduardo exatamente onde esperavam. Sozinho, mastigando mecanicamente um sanduíche enquanto revisava relatórios. Eduardo! Chamou Miguel alegremente. Trouxe comida para você. Não pode comer sozinho, faz mal para o coração.
Eduardo ergueu o olhar, e dessa vez Renata teve certeza de que havia visto algo diferente em seus olhos. Uma fagulha de algo que poderia ser gratidão, ou talvez até esperança. E assim, naquela tarde chuvosa que havia começado como qualquer outra, 3 vidas se entrelaçaram de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Um homem que havia esquecido como sorrir, uma mulher que lutava sozinha contra o mundo e uma criança que ainda acreditava que a bondade era a linguagem universal. O eco daquele riso infantil continuaria ressoando pelas paredes da mansão por muito tempo, despertando algo que há décadas dormia no coração de Eduardo Vasconcelos. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, ele não precisasse continuar vivendo sozinho. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na rotina da mansão Vasconcelos. Eduardo encontrava-se frequentemente, interrompendo suas reuniões para escutar o som distante da risada de Miguel ecoando pelos corredores. Era um som que despertava nele sensações contraditórias, uma estranha paz misturada com uma inquietação que não conseguia nomear. Renata Souza havia chegado àquela mansão carregando muito mais do que suas poucas posses numa sacola de tecido desbotado. Ela trazia consigo uma história de luta e resistência que havia moldado cada fibra de seu ser. Nascida no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todos se conheciam pelo nome e pelas dificuldades, Renata aprendera desde cedo que a vida não oferecia facilidades para pessoas como ela. Sua infância havia sido marcada pela presença de uma mãe trabalhadora e dedicada, Dona Maria, que criara 5 filhos sozinha, depois que o marido as abandonara em busca de uma vida que prometia ser melhor longe dali. Renata era a mais velha, e desde os 12 anos ajudava a mãe na limpeza de casas da cidade, aprendendo que trabalho digno não diminuía ninguém, mas sim engrandecia o caráter. Quando completou 18 anos, conheceu Rodrigo, um rapaz 3 anos mais velho que trabalhava na oficina mecânica do bairro. Ele era bonito, charmoso e sabia exatamente as palavras certas para fazer uma jovem sonhadora acreditar em contos de fadas. Renata se apaixonou com a intensidade própria da primeira juventude, imaginando um futuro de casa própria, filhos brincando no quintal e domingos em família. O casamento foi simples, realizado no cartório com a presença apenas das famílias. Renata usou o vestido branco que havia sido de sua mãe, ajustado com amor pelas mãos habilidosas de Dona Maria. Por 2 anos, viveram numa felicidade modesta, mas genuína. Rodrigo trabalhava na oficina. Renata cuidava da casa pequena que alugavam no centro da cidade, e aos poucos foram construindo o sonho de formar uma família. Miguel nasceu numa manhã de primavera, depois de 12 horas de trabalho de parto, que testaram os limites da resistência de Renata. Mas no momento em que segurou o filho nos braços, com seus olhos castanhos ainda úmidos das primeiras lágrimas, ela soube que encontrara seu propósito na vida. O menino era perfeito, com dedos minúsculos que se agarravam aos dela e um choro forte que anunciava sua chegada ao mundo. Os primeiros meses foram desafiadores, mas repletos de alegria. Rodrigo se mostrou um pai dedicado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas e trocas de fraldas. Ele cantava canções desafinadas para fazer Miguel dormir e passava horas observando cada movimento do filho, como se estivesse decifrando um mistério maravilhoso. Mas a felicidade durou pouco. Quando Miguel completou 8 meses, Rodrigo começou a se mostrar inquieto e distante. Chegava tarde do trabalho, quando chegava, e suas desculpas se tornavam mais elaboradas e menos convincentes. Renata sentia o casamento se desfazendo entre seus dedos como areia fina, mas se agarrava à esperança de que fosse apenas uma fase difícil. A verdade chegou de forma cruel,
numa tarde de segunda-feira. Uma vizinha, com a compaixão desajeitada de quem não sabe como dar más notícias, contou que Rodrigo havia sido visto com outra mulher na cidade vizinha. Não era apenas uma aventura passageira. Ele estava construindo uma nova vida, longe das responsabilidades que assumira com esposa e filho. O confronto foi devastador. Rodrigo não negou, não se desculpou, nem tentou explicar. Simplesmente fez as malas numa noite chuvosa e partiu, deixando para trás uma carta de 2 páginas cheia de justificativas vazias sobre não estar preparado para ser pai e precisar encontrar seu caminho na vida. Renata passou 3 dias trancada em casa, chorando até não ter mais lágrimas, enquanto Miguel engatinhava pela sala sem compreender por que a mamãe estava tão triste. Foi Dona Maria quem a resgatou daquele abismo, chegando de ônibus da cidade natal e assumindo o comando da situação com a praticidade que sempre a caracterizara. "Minha filha", disse Dona Maria, segurando o rosto de Renata entre as mãos calejadas. "Você tem 2 escolhas. Pode se enterrar nessa dor e deixar que ela destrua você e seu filho, ou pode levantar a cabeça e mostrar para esse menino o que significa ser forte. A escolha é só sua." Renata escolheu a força. Nos 2 anos seguintes, lutou como uma guerreira silenciosa para reconstruir sua vida. Trabalhou como faxineira, babá, cozinheira, vendedora, qualquer coisa que lhe permitisse sustentar Miguel e manter a dignidade. Economizou cada centavo, sonhando com o dia em que poderia dar ao filho uma vida melhor. A oportunidade surgiu através de uma conhecida que trabalhara para famílias ricas em São Paulo. Helena Santos estava procurando uma funcionária confiável para a mansão dos Vasconcelos, e o salário oferecido era 3 vezes maior do que qualquer coisa que Renata conseguira até então. A única complicação era a distância e o fato de não haver creche próxima onde pudesse deixar Miguel durante o expediente. Helena, uma mulher pragmática que reconhecia determinação quando havia, sugeriu que Renata trouxesse o menino consigo nos primeiros dias, até que encontrassem uma solução adequada. Era uma concessão extraordinária numa casa, conhecida pela rigidez de suas regras, mas algo na história de Renata tocou a governanta experiente. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Eduardo Vasconcelos enfrentava seus próprios fantasmas do passado. Sua história era um contraste brutal com a simplicidade da vida de Renata, mas não menos dolorosa. Eduardo nascera numa família de empresários tradicionais de São Paulo. Seu pai, Antônio Vasconcelos, construíra um império no setor metalúrgico a partir do nada, transformando uma pequena oficina herdada do avô numa das maiores empresas do ramo no país. Era um homem duro que acreditava que o afeto tornava as pessoas fracas e que o sucesso só podia ser conquistado através de disciplina implacável. A mãe de Eduardo, Gabriela, viera de uma família aristocrática empobrecida que via no casamento com Antônio uma forma de recuperar o status social perdido. Era uma mulher de beleza fria e elegância calculada, mais preocupada com aparências sociais do que com o bem-estar emocional do filho único. A infância de Eduardo foi um catálogo de expectativas impossíveis de atender. Aos 5 anos, já tinha aulas de inglês, francês e piano. Aos 7, estudava em um colégio interno de elite, onde as emoções eram consideradas sinais de fraqueza. Aos 10, participava de reuniões de negócios para aprender como funciona o mundo real. Não havia espaço para brincadeiras, amigos genuínos ou momentos de descoberta infantil. Cada aspecto de sua vida era planejado e controlado com precisão militar. Suas notas tinham que ser perfeitas, seu comportamento impecável, sua dedicação aos estudos absoluta. Qualquer desvio desses padrões resultava em longas palestras sobre responsabilidade e decepção.
Eduardo aprendeu cedo a suprimir qualquer demonstração de sensibilidade. Quando chorou ao ver um cachorro atropelado na rua, o pai o levou para casa e passou 2 horas explicando que homens de verdade não se abalavam por insignificâncias. Quando demonstrou interesse por desenho aos 12 anos, os materiais artísticos desapareceram de seu quarto e foram substituídos por livros de administração. A adolescência trouxe novas pressões. Eduardo tinha que ser não apenas o melhor aluno, mas também o mais popular, o mais atlético, o mais preparado para assumir os negócios da família. Cada conquista era recebida com aprovação superficial e novas exigências mais altas. Cada falha, por menor que fosse, resultava em semanas de frieza e desaprovação silenciosa. Aos 18 anos, quando ingressou na faculdade de administração, Eduardo já havia se tornado uma versão jovem do pai. Frio, calculista, incapaz de formar vínculos emocionais genuínos. Seus relacionamentos eram superficiais e estratégicos, baseados mais em conveniência social do que em afeto verdadeiro. O período universitário foi marcado por sucessos acadêmicos e vazio emocional. Eduardo se destacava em todas as disciplinas, participava de grupos de estudos empresariais e estagiar nas melhores empresas. Mas à noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, sentia um peso inexplicável no peito, uma solidão que não conseguia preencher com conquistas profissionais. Aos 22 anos, formou-se como o melhor aluno de sua turma e imediatamente assumiu um cargo executivo na empresa do pai. Os anos seguintes foram uma sucessão de promoções, aquisições bem-sucedidas e reconhecimento no mundo corporativo. Eduardo se tornou conhecido por sua frieza nas negociações e sua capacidade de tomar decisões difíceis sem se deixar abalar por considerações emocionais. Quando Antônio morreu de infarto aos 65 anos, Eduardo assumiu o controle total da empresa. Tinha apenas 30 anos, mas já havia se tornado uma lenda no mundo dos negócios. A empresa prosperou sob sua liderança, expandindo-se para novos mercados e multiplicando seus lucros. Gabriela morreu 5 anos depois, vítima de câncer. Eduardo cuidou de todos os arranjos funerários com a eficiência de quem organiza uma reunião de negócios. Não chorou durante o velório, nem no enterro. Os poucos parentes presentes comentaram entre si sobre sua força impressionante diante da tragédia. Mas à noite, sozinho na mansão que havia se tornado sua prisão dourada, Eduardo sentia o peso esmagador de uma existência sem propósito emocional. Havia conquistado tudo o que seus pais desejaram para ele, mas não conseguia lembrar da última vez que havia sentido alegria genuína ou formado uma conexão verdadeira com outro ser humano. Os anos que se seguiram foram uma repetição monótona de sucessos profissionais e vazio pessoal. Eduardo comprou a mansão onde agora vivia. Contratou Helena para administrá-la com a mesma eficiência que ele aplicava aos negócios e se estabeleceu numa rotina que não variava um único dia. Acordava às 5 da manhã, fazia exercícios na academia particular montada no subsolo, tomava um café da manhã solitário enquanto lia relatórios financeiros e passava o resto do dia imerso em reuniões, conferências e decisões que movimentavam milhões de reais. À noite, jantava sozinho no escritório, revisava mais documentos até tarde e adormecia numa cama king size no quarto master, onde a decoração impecável não conseguia disfarçar a frieza emocional que permeava cada cômodo da casa. Helena observava tudo isso há mais de 2 décadas. Havia chegado à mansão como uma jovem governanta ambiciosa, mas permanecera por lealdade genuína a um homem que ela reconhecia como profundamente ferido, embora ele jamais admitisse isso nem para si mesmo.
Ela vira Eduardo crescer da frieza calculada da juventude para a solidão amarga da meia-idade. Testemunhara seus breves relacionamentos românticos, sempre baseados em conveniência mútua e invariavelmente destinados ao fracasso. Presenciara suas noites insones, quando ele caminhava pela casa como um fantasma, em busca de algo que não sabia nomear. Por isso, quando viu a reação de Eduardo àquela manhã simples com Renata e Miguel, Helena sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Pela primeira vez em décadas, havia visto seu patrão demonstrar uma emoção genuína, não calculada nem estratégica. Era como se aquela criança de 4 anos houvesse conseguido, com um simples biscoito oferecido de coração aberto, romper as muralhas que Eduardo construíra ao redor de si mesmo. E Helena, com sua sabedoria acumulada por anos de observação silenciosa, reconhecia que estava testemunhando o início de algo extraordinário. O destino havia reunido naquela mansão 3 pessoas marcadas por perdas e solidão. Um homem que esquecera como amar, uma mulher que lutava para não perder a fé no amor e uma criança que ainda acreditava que o mundo era um lugar onde a bondade sempre triunfava. E talvez, apenas talvez, a combinação dessas 3 vidas pudesse criar algo maior do que a soma de suas partes individuais. Uma família construída não pelos laços de sangue, mas pelos fios invisíveis da compreensão mútua e do afeto genuíno. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas profundas, na dinâmica da mansão Vasconcelos. Eduardo descobriu-se prestando atenção a detalhes que antes passavam completamente despercebidos. O som dos passos de Renata pelos corredores, sempre rápidos e determinados. A forma como ela sussurrava instruções gentis para Miguel quando achava que ninguém estava ouvindo. O jeito carinhoso como arrumava os cabelos do filho antes de começar o trabalho. Miguel, por sua vez, havia estabelecido uma rotina própria que desafiava todas as regras não escritas da casa. Toda manhã, depois que Renata começava suas tarefas, o menino fazia questão de passar pelo escritório de Eduardo para cumprimentá-lo. Não importava se o empresário estava ao telefone, em videoconferência ou imerso em documentos importantes. Miguel batia na porta entreaberta e acenou com sua mãozinha pequena. "Bom dia, Eduardo", dizia sempre com o mesmo entusiasmo contagiante, como se fossem velhos amigos que não se viam há muito tempo. No início, Eduardo apenas acenava de volta, constrangido pela espontaneidade do menino e preocupado com a reação de possíveis visitantes ou parceiros de negócios que pudessem presenciar a cena. Mas aos poucos foi se acostumando àqueles momentos de leveza que interrompiam a seriedade de suas manhãs. Uma quinta-feira chuvosa trouxe o primeiro momento verdadeiramente revelador. Eduardo estava numa conferência por vídeo com investidores japoneses, discutindo a aquisição de uma empresa de tecnologia, quando Miguel apareceu na porta como de costume. Desta vez, porém, o menino não apenas acenou, aproximou-se da mesa com algo nas mãos. Eduardo tentou manter a compostura profissional enquanto Miguel se aproximava, mas os investidores do outro lado da tela claramente notaram a presença da criança. O menino, alheio à importância da reunião, colocou um desenho sobre os documentos espalhados na mesa. Era um desenho feito com giz de cera, representando 2 figuras, uma alta e escura, que Eduardo presumiu ser ele mesmo, e outra menor ao lado, claramente Miguel. Ambas as figuras tinham sorrisos desproporcionalmente grandes e estavam de mãos dadas. No alto da folha, em letras tortas e coloridas, estava escrito: Eduardo e Miguel amigos. "Fiz para você", sussurrou Miguel, orgulhoso de sua criação. "Mamãe disse que desenho deixa as pessoas felizes." Eduardo olhou para a tela do computador, onde os investidores japoneses observavam a cena com expressões que variavam entre surpresa e algo que poderia ser ternura.
Por um momento considerou-se desculpar, explicar a situação, retomar a seriedade da reunião. Em vez disso, pegou o desenho com cuidado, como se fosse um documento de valor inestimável. Obrigado, Miguel. Está muito bonito, disse, e sua voz carregava uma sinceridade que surpreendeu até mesmo ele. O Sr. Tanaka, o principal investidor japonês, sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Vasconcelos-san, vejo que tem um jovem artista na família. No Japão, dizemos que uma casa com riso de criança é uma casa próspera. Eduardo não corrigiu a suposição sobre Miguel ser da família. Em vez disso, fixou o desenho na parede atrás de sua mesa, num local onde pudesse vê-lo durante o trabalho. Foi o primeiro item pessoal que colocou naquele escritório em mais de 10 anos. Renata observava essas interações crescentes com uma mistura de gratidão e apreensão. Por um lado, ficava emocionada ao ver como Miguel estava florescendo naquele ambiente, ganhando confiança e alegria. Por outro, temia que Eduardo pudesse se cansar da presença constante de uma criança em sua rotina estruturada. Suas preocupações se intensificaram numa manhã quando encontrou Miguel no escritório. Não apenas visitando Eduardo, mas sentado numa cadeira ao lado da mesa, ajudando a organizar papéis. O menino havia separado os documentos por cores, criando um sistema de organização completamente inútil, mas adorável. Miguel! Renata se apressou em entrar, o rosto corado de constrangimento. Desculpe, Sr. Eduardo. Ele escapou enquanto eu estava no banheiro de serviço. Não foi escape, mamãe, protestou Miguel com a indignação de quem foi injustamente acusado. Eduardo me chamou para ajudar. Ele disse que eu tenho mãos pequenas para pegar os papéis que caem atrás da mesa. Eduardo confirmou com um aceno, e Renata notou algo diferente em sua expressão. Os traços duros pareciam mais suaves, e havia um brilho em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Miguel está me ajudando a reorganizar alguns arquivos, explicou Eduardo. E havia uma nota quase defensiva em sua voz, como se temesse que Renata fosse proibir a colaboração. Olha, mamãe, Miguel mostrou orgulhoso uma pilha de papéis azuis que havia separado. Estes são todos da mesma cor. Eduardo disse que isso é muito inteligente. Renata olhou para o empresário, tentando decifrar se ele estava sendo genuinamente gentil ou apenas tolerante. O que viu a surpreendeu. Eduardo parecia genuinamente engajado na atividade, como se a presença de Miguel fosse não apenas tolerável, mas bem-vinda. Ele tem uma lógica própria interessante, comentou Eduardo, observando Miguel empilhar documentos. Ontem me perguntou por que eu não uso lápis coloridos para escrever, já que deixaria tudo mais alegre. Fiquei pensando na pergunta a tarde toda. Essa confissão revelou mais sobre Eduardo do que qualquer relatório empresarial poderia fazer. Renata percebeu que aquele homem, tão acostumado a lidar com complexidades financeiras e estratégias corporativas, estava sendo genuinamente desafiado pelas questões simples e profundas de uma criança de 4 anos. Helena, observando tudo de sua posição privilegiada como administradora da casa, começou a fazer pequenos ajustes na rotina que facilitavam esses encontros. Passou a servir o café da manhã de Eduardo um pouco mais tarde, coincidindo com o momento em que Miguel terminava o seu próprio café com Renata na cozinha. Organizou uma pequena mesa baixa no escritório, onde Miguel podia desenhar enquanto Eduardo trabalhava. Helena, disse Eduardo numa tarde, quando encontrou a governanta arrumando a mesa pequena com papel e lápis de cor novos. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, Sr. Eduardo, respondeu Helena com a franqueza que só décadas de convivência permitiam. O senhor está mais leve ultimamente. Até Dona Carmen comentou que o senhor cumprimentou ela com um bom dia ontem, em vez do aceno habitual. Eduardo ficou em silêncio, processando a observação.
Dona Carmen era a faxineira mais antiga da empresa, uma senhora de 60 anos que trabalhava lá há 15 anos. Era verdade que ele havia se sentido mais inclinado a pequenas gentilezas ultimamente, embora não tivesse consciência disso. O menino mexe com o senhor, continuou Helena, arrumando os lápis em ordem de cor. E a mãe dele também, se me permite dizer. Renata é uma funcionária exemplar, disse Eduardo, mas sua voz soou estranhamente formal. É muito mais que isso. E o senhor sabe, retrucou Helena com um sorriso maternal. Vi como o senhor olha para ela quando pensa que ninguém está vendo. Eduardo não respondeu, mas um rubor quase imperceptível tingiu suas bochechas. Era verdade que havia começado a prestar atenção em Renata de formas que não eram inteiramente profissionais. Notava como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, como seus olhos se iluminavam quando Miguel fazia algo engraçado, como ela sempre encontrava tempo para uma palavra gentil para os outros funcionários. Havia algo na forma como Renata se movia pelo mundo que despertava em Eduardo uma curiosidade que ia além da mera observação. Ela enfrentava cada dia com uma determinação silenciosa que ele admirava, mas também com uma ternura que nunca havia testemunhado tão de perto. Uma manhã de sábado trouxe um momento que mudaria definitivamente a dinâmica entre eles. Eduardo, que habitualmente trabalhava mesmo nos fins de semana, encontrou-se sem reuniões agendadas devido ao cancelamento de uma conferência internacional. Pela primeira vez em anos, tinha um sábado completamente livre. Estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios trimestrais, quando ouviu sons vindos do jardim. Pela janela, viu Renata e Miguel no gramado, aproveitando o sol da manhã. O menino corria atrás de borboletas enquanto Renata o observava, sentada numa manta improvisada no chão. A cena era tão natural e reconfortante que Eduardo se pegou observando por vários minutos. Havia algo profundamente atraente na simplicidade daquele momento. Uma mãe e seu filho desfrutando de um momento de paz, sem pressa, sem agenda, sem objetivos além do prazer de estar juntos. Miguel, com sua percepção aguçada de criança, notou Eduardo na janela e acenou energicamente. "Eduardo, vem brincar com a gente!" gritou, sua voz ecoando pelo jardim silencioso. Eduardo hesitou. Havia trabalho a fazer, mesmo num sábado. Havia relatórios para revisar, e-mails para responder, decisões para tomar. Sua rotina não incluía brincar no jardim como uma atividade válida, mas Miguel continuou acenando, e Renata se virou para olhar na direção da janela. Quando seus olhos se encontraram, ela ofereceu um sorriso tímido e fez um gesto discreto, convidando-o a se juntar a eles. Eduardo olhou para os documentos espalhados em sua mesa, depois para a cena no jardim. Por uma vez na vida, a escolha foi fácil. Minutos depois, encontrava-se sentado na manta, observando Miguel explicar com seriedade científica a diferença entre borboletas e borboletos, que aparentemente eram borboletas menores, segundo a taxonomia particular do menino. "Você sabia que borboletas gostam de flores coloridas?" perguntou Miguel, com a autoridade de quem acabara de fazer uma descoberta revolucionária. "Não sabia", admitiu Eduardo, genuinamente interessado. "Por quê?" "Porque elas ficam mais felizes com cores bonitas. Igual pessoas." Miguel olhou para o terno escuro de Eduardo com desaprovação infantil. "Você sempre usa roupas escuras? Não fica mais feliz com cores?" A pergunta atingiu Eduardo de forma inesperada. Quando havia sido a última vez que usara algo colorido? Quando havia considerado que suas escolhas de vestuário poderiam afetar seu humor? "Nunca pensei nisso", respondeu honestamente. "Minha mamãe diz que cores fazem bem para a alma", disse Miguel, olhando para Renata em busca de confirmação.
Renata corou ligeiramente, constrangida por ter sua filosofia pessoal citada pelo filho. É só uma bobagem que eu falo para ele, murmurou, mexendo nervosamente na barra do vestido simples, mas colorido que usava. Não é bobagem, disse Eduardo, surpreso pela firmeza em sua própria voz. Acho que faz sentido. O resto da manhã passou num ritmo diferente de qualquer coisa que Eduardo havia experimentado em décadas. Não havia agenda, não havia objetivos específicos, não havia métricas de sucesso. Havia apenas o momento presente, o sol aquecendo o rosto, a grama macia sob a manta, o riso de Miguel ecoando pelo jardim. Renata, inicialmente tímida na presença do patrão fora do ambiente de trabalho, foi gradualmente relaxando. Eduardo fez perguntas sobre a infância de Miguel, sobre a cidade onde haviam morado antes, sobre pequenos detalhes da vida cotidiana que normalmente não consideraria importantes. Miguel adora animais, contou Renata, observando o filho perseguir uma borboleta particularmente cooperativa. Na nossa cidade antiga, ele alimentava os gatos de rua todos os dias. Economizava parte do leite do café da manhã para dar para eles. E você deixava? Perguntou Eduardo, genuinamente curioso sobre as decisões parentais de Renata. Como poderia proibir uma coisa tão bonita? Renata sorriu, seus olhos brilhando com orgulho maternal. Ele tem um coração generoso. Quero que continue assim, mesmo que às vezes seja difícil. Eduardo observou Miguel, que havia abandonado a perseguição às borboletas, e agora construía uma torre com gravetos caídos no jardim. Havia algo na concentração do menino, na forma como abordava cada desafio com otimismo inabalável, que despertava em Eduardo uma emoção que não conseguia nomear. Ele é especial, disse Eduardo, e havia uma nota de reverência em sua voz. Todos os filhos são especiais para suas mães, respondeu Renata diplomaticamente. Não? Eduardo balançou a cabeça, olhando diretamente para ela. Miguel realmente é especial. Ele vê o mundo de uma forma limpa, sem cinismo, sem cálculo. É raro encontrar isso até mesmo em crianças. Renata estudou o rosto de Eduardo, tentando entender o que havia por trás daquelas palavras. Pela primeira vez, viu além da fachada do empresário bem-sucedido e reconheceu algo vulnerável em seus olhos azul-acinzentados. Você teve uma infância difícil, disse ela, não como pergunta, mas como constatação gentil. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, observando Miguel adicionar mais um graveto à sua torre instável. Tive tudo o que uma criança poderia querer materialmente, respondeu finalmente. Mas nunca tive isso. Ele gesticulou vagamente na direção de Miguel, que agora cantarolava baixinho para si mesmo enquanto trabalhava. Nunca é tarde para descobrir, disse Renata suavemente. E naquele momento, sentados numa manta no jardim, observando uma criança de 4 anos construir torres com gravetos e perseguir borboletas, Eduardo Vasconcelos começou a entender que talvez existisse uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que incluía espontaneidade, alegria simples e conexões humanas genuínas. Era o início de uma descoberta que mudaria não apenas sua rotina, mas a própria essência de quem ele acreditava ser. A segunda-feira seguinte àquela manhã no jardim, trouxe uma Eduardo visivelmente diferente. Helena notou imediatamente que ele substituíra a gravata preta habitual por uma azul marinho com pequenos detalhes em tom mais claro. Era uma mudança sutil para olhos externos, mas revolucionária para quem conhecia a rigidez dos hábitos do patrão. Miguel, com sua capacidade infantil de notar cada detalhe, foi o primeiro a comentar. Eduardo, sua gravata está bonita hoje, exclamou durante sua visita matinal ao escritório. Parece com o céu quando não tem nuvem.
Eduardo tocou instintivamente a gravata, um gesto que revelava sua própria surpresa com a escolha inconsciente que havia feito naquela manhã. Obrigado, Miguel. Você acha que combina? Combina muito. Miguel assentiu com veemência. Mamãe sempre diz que azul deixa os olhos das pessoas mais bonitos. Os seus já são bonitos, mas agora estão mais ainda. A inocência do comentário fez Eduardo corar ligeiramente. Não estava acostumado a receber elogios tão diretos e genuínos, especialmente sobre sua aparência. Durante anos, os comentários que recebia eram sempre relacionados às suas conquistas profissionais ou sua reputação nos negócios. Renata, que havia chegado ao escritório para buscar Miguel, ouviu o final da conversa e sentiu o coração acelerar. Quando Eduardo olhou na direção dela, como se buscasse confirmação da opinião do filho, ela se viu perdida por palavras. Era verdade que a cor realçava seus olhos, mas mais que isso, havia algo diferente em sua expressão, uma suavidade que ela nunca havia visto antes. Miguel tem bom gosto para cores, conseguiu dizer, tentando soar casual apesar do nervosismo. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Ele herdou de alguém especial, respondeu, e o olhar que dirigiu a Renata deixou claro que não estava se referindo apenas às habilidades artísticas do menino. Os dias que se seguiram trouxeram mais mudanças sutis, mas significativas. Eduardo começou a deixar a porta do escritório aberta durante as manhãs, criando um convite tácito para as visitas de Miguel. Instalou uma pequena estante baixa onde o menino podia guardar seus desenhos e brinquedos, transformando um canto do ambiente corporativo em um espaço acolhedor para a criança. Renata observava essas transformações com uma mistura de gratidão e apreensão crescente. Por um lado, ficava emocionada ao ver como Miguel estava florescendo, ganhando confiança e se sentindo verdadeiramente bem-vindo naquele ambiente. Por outro, temia estar desenvolvendo sentimentos por Eduardo que iam muito além da relação profissional apropriada. A situação se tornou mais complexa numa quinta-feira chuvosa, quando Eduardo fez uma proposta que pegou todos de surpresa. Renata, chamou ele quando ela estava terminando a limpeza do escritório no final da tarde. Posso falar com você um momento? O tom formal fez o coração de Renata disparar de apreensão. Seria sua demissão? Teria ultrapassado algum limite invisível ao permitir que Miguel se aproximasse tanto do patrão? Claro, senhor Eduardo, respondeu, tentando manter a voz firme. Miguel brincava no tapete com seus carrinhos, alheio à tensão que havia se instalado no ambiente. Tenho um chalé em Campos do Jordão, começou Eduardo, suas palavras cuidadosamente medidas. É um lugar que uso raramente, principalmente para receber clientes importantes em momentos que exigem discrição e tranquilidade para negociações complexas. Renata assentiu, sem entender aonde a conversa estava levando. Este fim de semana, preciso organizar alguns documentos lá e preparar o local para uma reunião importante na próxima semana. Eduardo fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Pensei que vocês poderiam acompanhar. Miguel gostaria do ar da montanha, e você... Bem, seria útil ter alguém para organizar e limpar o local. A proposta era apresentada em termos profissionais, mas Renata captou algo mais nas entrelinhas. Havia uma hesitação na voz de Eduardo, uma vulnerabilidade que sugeria que os motivos reais iam além da necessidade de organizar documentos. Eu não sei se seria apropriado, senhor Eduardo, começou Renata, dividida entre o desejo de aceitar e a prudência de manter limites claros. Campos do Jordão! Miguel havia parado de brincar e estava prestando atenção na conversa. É onde tem neve, mamãe? Não exatamente neve, filho, explicou Renata gentilmente, mas é bem frio e tem montanhas.
Eu quero ir. Eduardo, posso ver as montanhas? Os olhos de Miguel brilhavam de animação. Eduardo olhou para o menino, depois para Renata, e ela viu algo em sua expressão que a fez entender que aquele convite não era realmente sobre trabalho. Era sobre solidão, sobre um homem que havia descoberto que a companhia daquela família trazia uma luz que ele não sabia que estava procurando. Seria apenas o fim de semana, insistiu Eduardo suavemente. O chalé tem quartos separados, uma cozinha completa. Seria confortável para vocês. Renata estudou seu rosto, tentando decifrar as motivações reais por trás do convite. O que viu a surpreendeu. Havia esperança em seus olhos, uma expectativa quase infantil, que contrastava drasticamente com sua habitual compostura empresarial. Tudo bem, decidiu finalmente. Se o senhor acha que seria útil, nós podemos acompanhá-lo. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi tão genuíno e radiante que Renata sentiu algo se movendo em seu peito, uma emoção que tentava manter cuidadosamente guardada. A viagem para Campos do Jordão aconteceu numa sexta-feira de tarde. Eduardo dirigia seu sedã executivo com Miguel no banco de trás, tagarelando sem parar sobre tudo o que via pela janela. Renata, no banco do carona, observava a paisagem mudar gradualmente da urbanização de São Paulo para as montanhas verdejantes da Serra da Mantiqueira. Olha, mamãe, as árvores estão ficando diferentes. Miguel pressionava o nariz contra o vidro, fascinado pelas mudanças na vegetação. São araucárias, explicou Eduardo, surpreendendo-se com sua própria paciência para responder às perguntas constantes do menino. Elas crescem em lugares mais frios, como aqui na serra. Araucárias? Miguel tentou repetir a palavra com sua pronúncia infantil. Araucárias, Eduardo corrigiu gentilmente. E Renata notou como sua voz havia ganhado uma qualidade paternal que provavelmente ele mesmo não percebia. O chalé superou todas as expectativas de Renata. Construído em estilo rústico moderno, com paredes de pedra e grandes janelas que ofereciam vista panorâmica das montanhas, era ao mesmo tempo luxuoso e aconchegante. Uma lareira de tijolos dominava a sala principal, cercada por sofás confortáveis e estantes repletas de livros. É como uma casa de conto de fadas, exclamou Miguel, correndo de um cômodo para outro, explorando cada canto com a energia incansável da infância. Eduardo observava a reação do menino com satisfação visível. Era como se estivesse vendo o lugar através dos olhos de uma criança pela primeira vez, descobrindo detalhes que havia ignorado em todas as suas visitas anteriores. O quarto de vocês fica ali, indicou um corredor que levava a uma suíte espaçosa com 2 camas de solteiro. Tem vista para o jardim dos fundos, onde às vezes aparecem alguns passarinhos pela manhã. Passarinhos! Miguel já estava correndo na direção indicada, ansioso para explorar o novo território. Renata seguiu o filho mais devagar, admirando os detalhes da decoração. Tudo era de excelente qualidade, mas havia uma frieza no ambiente que lembrava a mansão em São Paulo. Era como se o chalé fosse usado apenas como ferramenta de trabalho, nunca como um lar verdadeiro. É lindo, comentou sinceramente. Deve ser muito tranquilo ficar aqui. É tranquilo, concordou Eduardo, mas havia uma nota melancólica em sua voz. Às vezes tranquilo demais. Ele não elaborou sobre o comentário, mas Renata entendeu. Tranquilidade podia ser sinônimo de solidão para alguém que sempre viveu isolado emocionalmente. A noite chegou rapidamente na montanha, trazendo consigo um frio que Eduardo não havia antecipado. Enquanto acendia a lareira, ouviu Miguel perguntando à mãe se poderiam fazer chocolate quente. Não sei se tem cacau na cozinha, filho, respondeu Renata.
Esta não é nossa casa, lembra? Tem sim, disse Eduardo, surpreso por ter ouvido a conversa. Helena sempre mantém a despensa abastecida. Posso mostrar onde fica tudo. A cozinha do chalé era menor que a da mansão, mas ainda assim bem equipada. Eduardo encontrou-se numa situação completamente nova, preparando chocolate quente para uma criança, enquanto Renata organizava alguns documentos que ele havia trazido para revisar. Você sabe fazer chocolate quente? Perguntou Miguel, observando Eduardo mexer o leite no fogão, com movimentos cuidadosos. Estou aprendendo, admitiu Eduardo honestamente. Nunca fiz antes. Mamãe faz o melhor chocolate quente do mundo, informou Miguel com lealdade filial absoluta. Ela põe canela em pó por cima. Canela? Eduardo olhou na direção de Renata. Isso melhora o sabor? Deixa mais especial, explicou Renata, aproximando-se para ajudar. Posso mostrar se quiser. Ela ficou ao lado dele no fogão, próxima o suficiente para que Eduardo sentisse o perfume suave de seu shampoo. Enquanto ela adicionava o cacau e mexia a mistura com movimentos experientes, Eduardo se viu observando suas mãos, pequenas, mas seguras, e o jeito concentrado como ela franzia ligeiramente a testa quando queria que algo ficasse perfeito. O segredo é não deixar ferver muito forte, explicou Renata, inconsciente do efeito que sua proximidade estava causando. Tem que mexer sempre para não grudar no fundo. Entendo, murmurou Eduardo, embora sua atenção estivesse mais focada na graciosidade dos movimentos dela do que nas instruções culinárias. Miguel, sentado à mesa da cozinha, observava os dois adultos com interesse crescente. Com a percepção aguçada das crianças, notou algo diferente na forma como Eduardo olhava para sua mãe, e como ela ficava ligeiramente nervosa quando ele se aproximava. Vocês parecem um papai e uma mamãe cozinhando juntos, comentou inocentemente, fazendo tanto Eduardo quanto Renata ficarem visivelmente constrangidos. Miguel, começou Renata, tentando corrigir a impressão do filho. Está quase pronto, interrompeu Eduardo rapidamente, mexendo o chocolate com mais vigor do que necessário. Minutos depois, os três estavam sentados na sala, próximos à lareira, tomando chocolate quente em canecas grandes. Miguel havia insistido para que Eduardo se sentasse no sofá entre ele e a mãe, para ficar mais quentinho, segundo sua lógica infantil. O fogo crepitava suavemente, criando uma atmosfera de intimidade doméstica que Eduardo nunca havia experimentado. Miguel, sonolento pelo dia de viagem e pelo calor da bebida, foi gradualmente relaxando contra o braço de Eduardo, que ficou completamente imóvel, como se temesse quebrar o encanto do momento. Ele sempre fica assim depois de um dia cheio de novidades, sussurrou Renata, observando o filho lutar contra o sono. É reconfortante, admitiu Eduardo, sua voz baixa para não despertar Miguel. Ter alguém que confia o suficiente para adormecer ao seu lado. Renata olhou para ele, captando a vulnerabilidade por trás das palavras. Você nunca teve isso antes, teve? Eduardo balançou a cabeça levemente, seus olhos fixos nas chamas da lareira. Nunca houve espaço para isso na minha vida. Sempre achei que era melhor assim, mais simples, menos complicado. E agora? Eduardo olhou para Miguel, depois para Renata, e pela primeira vez em décadas, permitiu-se ser completamente honesto sobre seus sentimentos. Agora percebo que talvez eu tenha estado evitando exatamente aquilo que mais precisava. O momento foi interrompido por Miguel, que murmurou algo ininteligível no sono e se aconchegou ainda mais contra Eduardo. O empresário, que nunca havia segurado uma criança adormecida, sentiu uma onda de proteção e ternura que o surpreendeu por sua intensidade. Vou levá-lo para a cama, sussurrou Renata, preparando-se para pegar o filho. Deixe que eu levo, ofereceu Eduardo suavemente. Se você não se importar. Renata hesitou por um momento,
Depois assentiu. Observou Eduardo levantar-se cuidadosamente, segurando Miguel nos braços, com uma delicadeza que contrastava com sua imponência física. O menino, ainda dormindo, passou os bracinhos ao redor do pescoço de Eduardo, num gesto de confiança absoluta. Quando Eduardo voltou do quarto, encontrou Renata ainda na sala, observando o fogo da lareira. Havia algo pensativo em sua expressão, uma melancolia que ele reconhecia porque espelhava a sua própria. "Em que está pensando?" perguntou, sentando-se novamente ao lado dela. "Em como a vida pode mudar de forma inesperada", respondeu Renata honestamente. "Há 2 meses, Miguel e eu estávamos numa cidade pequena, lutando para chegar ao final do mês. Agora estamos aqui, neste lugar lindo. E você tem sido mais gentil conosco do que qualquer pessoa tinha obrigação de ser." Eduardo ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Vocês trouxeram algo para minha vida que eu não sabia que estava faltando. Miguel com sua alegria espontânea, e você..." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Você me mostra todos os dias como é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo. É uma combinação que eu nunca aprendi." Renata sentiu o coração acelerar com a sinceridade das palavras. "Não sou tão forte quanto pareço", admitiu suavemente. "Muitas vezes tenho medo do futuro, de não conseguir dar a Miguel tudo o que ele merece." "Você já dá a ele a coisa mais importante", disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. "Amor incondicional. É algo que não se compra, não se conquista. É simplesmente dado generosamente todos os dias." A conversa continuou até tarde, com ambos compartilhando memórias e medos que raramente revelavam a outras pessoas. Era como se a atmosfera aconchegante do chalé e a presença reconfortante um do outro tivessem criado um espaço seguro para vulnerabilidades que normalmente mantinham guardadas. Quando finalmente se despediram para dormir, havia entre eles uma conexão que transcendia qualquer definição simples. Não era mais apenas a relação entre patrão e empregada, nem mesmo a amizade que havia se desenvolvido nas últimas semanas. Era o início de algo mais profundo, mais significativo, e ambos sabiam que o fim de semana na montanha seria lembrado como o momento em que suas vidas tomaram uma direção completamente nova. O sábado amanheceu com uma neblina densa cobrindo as montanhas, criando uma atmosfera mágica e intimista ao redor do chalé. Eduardo acordou mais cedo que o habitual, não por compromissos de trabalho, mas por uma ansiedade prazerosa que não experimentava há décadas. Era a expectativa de passar um dia inteiro sem agenda, sem pressões, apenas na companhia de Renata e Miguel. Encontrou Renata já na cozinha, preparando o café da manhã. Ela usava um vestido simples de manga comprida em tom de verde suave que realçava seus olhos. E havia algo diferente em sua postura, menos formal, mais relaxada do que na mansão. "Bom dia", cumprimentou Eduardo, sua voz ainda rouca de sono. "Bom dia", respondeu Renata, oferecendo-lhe um sorriso que fez o coração dele acelerar ligeiramente. "Espero que não se importe. Fiz café e achei alguns pães no freezer. Miguel ainda está dormindo." "Claro que não me importo." Eduardo aproximou-se da janela da cozinha, observando a neblina que dançava entre as árvores. "É lindo aqui de manhã." "É como se o mundo fosse só nosso", comentou Renata, depois corou ao perceber a intimidade implícita nas palavras. Eduardo olhou para ela, captando o constrangimento, mas também algo mais profundo em sua expressão. "Às vezes penso que seria bom se fosse", disse suavemente, surpreendendo-se com sua própria coragem. Antes que Renata pudesse responder, Miguel apareceu na cozinha, os cabelos despenteados e ainda em pijama, esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia, mamãe." "Bom dia, Eduardo."
Sua voz infantil quebrou o momento de tensão entre os adultos, mas não dissipou completamente a energia que havia se instalado entre eles. O café da manhã transcorreu numa atmosfera de intimidade doméstica que parecia a Eduardo mais preciosa que qualquer reunião de negócios que já havia conduzido. Miguel tagarelava sobre os sonhos que havia tido, descrevendo aventuras fantásticas nas montanhas, enquanto Eduardo e Renata trocavam olhares divertidos sobre a mesa. Eduardo, disse Miguel, interrompendo sua própria narrativa sobre dragões amigáveis que viviam nas nuvens. Você pode me ensinar a fazer fogo na lareira? Miguel! Renata se apressou em intervir. Fogo não é brincadeira de criança. Mas eu quero aprender, insistiu o menino com a determinação que Eduardo já havia aprendido a reconhecer. Eduardo sabe fazer, e ele pode me ensinar só a parte segura. Eduardo olhou de Miguel para Renata, captando a preocupação maternal em seus olhos. Posso ensinar você a preparar a lenha e entender como funciona, ofereceu cuidadosamente. Mas sua mãe tem razão sobre a segurança. Você só pode mexer com fogo quando for mais velho. Miguel considerou a proposta por um momento, depois assentiu com seriedade. Tá bom, mas quando eu crescer, você me ensina tudo? A pergunta carregava uma implicação de futuro compartilhado, que fez Eduardo hesitar. Olhou para Renata buscando orientação e encontrou em seus olhos uma vulnerabilidade que espelhava sua própria incerteza. Quando você crescer, com certeza, prometeu Eduardo, e percebeu que realmente esperava estar presente para cumprir essa promessa. A manhã se desenrolou de forma natural e descontraída. Eduardo se encontrou fazendo coisas que nunca imaginara possível, ensinando Miguel a empilhar lenha corretamente, explicando sobre diferentes tipos de madeira e como reconhecer quando estão secas o suficiente para queimar bem. O menino absorvia cada informação com sede de conhecimento que tocava Eduardo profundamente. Renata observava as interações com emoções conflitantes. Por um lado, ficava emocionada ao ver como Miguel florescia sob a atenção genuína de uma figura masculina positiva. Por outro, temia estar permitindo que tanto ela quanto o filho se apegassem demais a alguém que, no final das contas, era seu patrão e vivia num mundo completamente diferente do deles. A tarde trouxe uma atividade inesperada. Eduardo sugeriu uma caminhada pelas trilhas próximas ao chalé. Algo que nunca havia feito sozinho em todas as suas visitas anteriores. Tem uma trilha fácil que leva a um mirante, explicou, já calçando botas de caminhada que pareciam nunca ter sido usadas. A vista é bonita, e Miguel gostaria de ver as montanhas de cima. A caminhada revelou uma faceta completamente nova de Eduardo. Longe dos ternos formais e do ambiente corporativo, usando roupas casuais e rodeado pela natureza, ele parecia anos mais jovem. Havia uma leveza em seus movimentos, um sorriso mais frequente, uma paciência infinita com o ritmo irregular de Miguel na trilha. "Olha, uma borboleta azul!" exclamou Miguel, parando abruptamente para observar o inseto que pousara numa flor silvestre. "É uma borboleta azul do cerrado", identificou Eduardo, surpreendendo tanto Renata quanto a si mesmo com o conhecimento. "Meu avô me ensinou sobre borboletas quando eu era pequeno." Era a primeira vez que Eduardo mencionava uma memória positiva da infância, e Renata captou a importância do momento. "Seu avô gostava da natureza?" perguntou gentilmente. "Adorava." O rosto de Eduardo se suavizou com a lembrança. "Ele me levava para pescar num sítio que tinha no interior. Dizia que a natureza ensinava paciência e humildade, duas coisas que homens de negócios muitas vezes esqueciam." "E você esqueceu?" A pergunta de Renata era suave, sem julgamento. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando Miguel tentar se aproximar cuidadosamente da borboleta. "Por muito tempo, sim", admitiu honestamente.
Mas ultimamente tenho lembrado muito das lições dele. O mirante superou todas as expectativas. A vista panorâmica das montanhas cobertas de mata atlântica se estendia até onde os olhos alcançavam, com o vale verdejante se desenrolando lá embaixo como um tapete natural. Miguel ficou genuinamente impressionado, correndo de um lado para outro da pequena plataforma de observação, tentando abraçar toda a paisagem com os braços abertos. "É o mundo inteiro!" gritou, sua voz ecoando pelas montanhas. Eduardo e Renata se posicionaram lado a lado no parapeito, observando o menino explorar o espaço com energia inesgotável. "Obrigada", disse Renata suavemente. "Pelo quê?" "Por isto." Ela gesticulou na direção de Miguel, depois para a paisagem ao redor. "Por dar a ele memórias que ele levará para sempre. Por mostrar que existem lugares bonitos no mundo, pessoas gentis, momentos de alegria pura." Eduardo olhou para ela, captando a emoção em sua voz. "Vocês dois me deram muito mais do que eu ofereci", disse sinceramente. "Há meses que não me sentia vivo, realmente vivo, não apenas funcionando." Renata se virou para encará-lo completamente e Eduardo viu lágrimas brilhando em seus olhos verdes. "Eduardo..." Começou, mas foi interrompida por Miguel, que vinha correndo em direção a eles. "Mamãe, Eduardo, venham ver! Tem um ninho de passarinho ali!" Ele puxou as mãos dos dois adultos, guiando-os para o outro lado da plataforma. O resto da tarde passou rapidamente, preenchido por descobertas pequenas, mas significativas. Pegadas de animais na trilha, formações rochosas interessantes, plantas que Eduardo identificava com conhecimento que não sabia que possuía. Era como se a presença de Miguel e Renata houvesse despertado nele memórias e capacidades há muito adormecidas. De volta ao chalé, enquanto Miguel brincava na sala com brinquedos que Eduardo havia comprado impulsivamente durante uma parada no centro de Campos do Jordão, os dois adultos prepararam o jantar juntos na cozinha. Havia algo profundamente íntimo na tarefa compartilhada. Eduardo descobriu que gostava de observar Renata cozinhar, notando como ela provava a comida com pequenas colheradas, como cantarolava baixinho quando estava concentrada, como seus olhos se iluminavam quando experimentava temperos novos. "Você cozinha muito bem", comentou Eduardo, observando-a preparar um refogado simples, mas aromático. "Aprendi por necessidade", respondeu Renata, adicionando ervas que havia encontrado na horta dos fundos do chalé. "Mas acabei descobrindo que gosto. Tem algo reconfortante em preparar comida para pessoas que amamos." A palavra "amamos" ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava preparado para explorar completamente. "Miguel tem sorte de ter você", disse Eduardo suavemente. "E eu tenho sorte de tê-lo", respondeu Renata. "Ele me deu propósito quando eu achava que havia perdido tudo." Quando Rodrigo foi embora, Eduardo fez a pergunta gentilmente, respeitando a dor que sabia estar associada à memória. Renata assentiu, mexendo a comida com mais vigor do que necessário. "Por muito tempo, achei que tinha falhado, como esposa, como pessoa. Miguel era tão pequeno e eu me sentia tão perdida." "Você não falhou", disse Eduardo com firmeza que a surpreendeu. "Um homem que abandona a família é que falhou. Você lutou, persistiu, criou um menino extraordinário sozinha. Isso não é falha, é heroísmo." Renata parou de mexer a comida e olhou para Eduardo, vendo em seus olhos uma admiração genuína que fez seu coração acelerar. "Às vezes é difícil acreditar nisso", admitiu. "Então deixe que eu acredite por você", disse Eduardo, dando um passo na direção dela. "Até que você consiga acreditar sozinha novamente." Era um momento de extrema vulnerabilidade para ambos. Renata sentiu lágrimas queimando em seus olhos,
tocada pela gentileza inesperada daquele homem que havia aprendido a ver além da fachada intimidante. A cena foi interrompida pelo alarme do timer do forno, lembrando-os do pão que estava assando. Mas algo havia mudado na atmosfera entre eles, uma proximidade emocional que ia muito além da atração física. O jantar foi servido à luz de velas que Eduardo acendera para criar ambiente, segundo suas palavras. Miguel, cansado pela aventura do dia, comeu com menos energia que o habitual. Depois, pediu para Eduardo lhe contar uma história antes de dormir. Que tipo de história você gostaria de ouvir? Perguntou Eduardo, sentando-se na beira da cama do menino. Uma história de quando você era pequeno igual a mim, pediu Miguel, aconchegando-se debaixo das cobertas. Eduardo hesitou. Suas memórias de infância eram majoritariamente associadas à pressão e expectativas irreais. Mas então lembrou-se do avô e das pescarias. Vou contar sobre meu avô João e o dia em que pescamos um peixe gigante, começou, surpreendendo-se ao encontrar alegria genuína na lembrança. Renata, parada na porta do quarto, observou Eduardo contar a história com voz suave e expressão terna. Havia algo profundamente tocante em ver aquele homem poderoso e normalmente austero, cuidando de seu filho com tamanha delicadeza. Quando Miguel finalmente adormeceu, Eduardo e Renata voltaram para a sala, onde o fogo na lareira criava uma atmosfera de intimidade aconchegante. Você é bom com ele, comentou Renata, servindo 2 taças de vinho que Eduardo havia aberto. Ele me faz querer ser melhor, respondeu Eduardo honestamente. Os dois vocês fazem isso. Sentaram-se no sofá, próximos o suficiente para sentirem o calor um do outro, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. A conversa fluiu naturalmente, tocando em sonhos, medos, esperanças para o futuro. Renata, disse Eduardo numa pausa na conversa, sua voz carregada de emoção. Preciso te dizer algo. Ela o olhou com atenção, sentindo a importância do momento. Eu nunca me permiti sentir por alguém o que estou sentindo por você, continuou Eduardo, as palavras saindo com dificuldade. Não sei se tenho direito, considerando nossa situação, considerando que sou seu patrão. Eduardo. Renata começou, mas ele ergueu a mão gentilmente. Deixe-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. Você trouxe luz para uma vida que eu nem percebia que estava na escuridão. Miguel me mostrou como é possível ver o mundo com alegria e você me mostrou como é possível amar sem calcular, cuidar sem esperar retorno. Renata sentiu lágrimas rolando pelo rosto, tocada pela vulnerabilidade crua em suas palavras. Eu não espero nada, continuou Eduardo. Não tenho o direito de esperar. Só queria que você soubesse que vocês dois mudaram minha vida de forma irreversível. E sou grato por isso, aconteça o que acontecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Renata lutava entre a prudência que havia aprendido com as desilusões do passado e o sentimento crescente que sentia por aquele homem que havia se revelado muito diferente da imagem inicial que tinha dele. Eduardo, disse finalmente, sua voz trêmula. Eu também sinto algo especial por você, mas tenho medo. Do quê? De me abrir novamente e ser abandonada, de Miguel se apegar ainda mais e depois sofrer, de estar confundindo gratidão com outros sentimentos. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente os medos dela. Eu entendo, e não vou pressionar você. Só quero que saiba que, se você decidir dar uma chance para nós, eu farei tudo para merecer sua confiança. Renata olhou para ele por um longo momento, vendo em seus olhos uma sinceridade que reconhecia como genuína. Então vamos devagar, disse suavemente. Vamos ver aonde isso nos leva, sem pressão, sem expectativas irreais. Eduardo sorriu, um sorriso de alívio e esperança que transformou completamente seu rosto.
Devagar, concordou, estendendo a mão para ela. Quando Renata entrelaçou seus dedos nos dele, ambos sentiram que estavam cruzando uma ponte entre suas vidas solitárias e a possibilidade de um futuro compartilhado. A noite continuou em conversas suaves, planos tentativas e a gradual construção de uma confiança mútua, que seria a base de tudo o que estava por vir. Os meses que se seguiram ao fim de semana em Campos do Jordão trouxeram mudanças graduais, mas profundas na vida de todos os envolvidos. Eduardo manteve sua palavra sobre ir devagar, respeitando os medos de Renata e priorizando sempre o bem-estar de Miguel. Mas as pequenas transformações eram evidentes para qualquer um que conhecesse a rotina rígida da mansão Vasconcelos. Helena observava tudo com a satisfação silenciosa de quem havia testemunhado uma transformação que acreditara impossível. Eduardo sorria mais. Chegava em casa mais cedo sempre que possível e havia substituído gradualmente suas gravatas sóbrias por tons mais claros e alegres. Mais importante ainda, havia instalado um parquinho no jardim dos fundos da mansão, oficialmente para manter Miguel ocupado enquanto a mãe trabalhava. Mas todos sabiam que a verdadeira motivação era o prazer genuíno que sentia ao ouvir o riso do menino ecoando pela propriedade. Miguel, por sua vez, havia florescido de forma extraordinária. A criança, naturalmente alegre, havia ganhado ainda mais confiança, explorando cada canto da grande casa como se fosse verdadeiramente sua. Desenvolver uma rotina que incluía ajudar Eduardo com trabalhos simples no escritório, sempre com sua mesa pequena posicionada estrategicamente para que pudesse observar e comentar sobre tudo o que o parceiro de trabalho fazia. Eduardo, disse Miguel numa manhã de quarta-feira, interrompendo uma videoconferência com fornecedores asiáticos. Você sabia que borboletas podem voar mais longe que alguns passarinhos? Eduardo, que meses antes teria ficado mortificado com a interrupção, sorriu para a câmera e respondeu naturalmente. Não sabia, Miguel. Onde você aprendeu isso? Minha mamãe leu num livro da biblioteca. O menino mostrou orgulhoso um livro sobre insetos que Renata havia pegado emprestado especialmente para ele. Os fornecedores do outro lado da tela sorriram divertidos e o Sr. Chen, o principal negociador, comentou em inglês sobre como era encantador ver um empresário tão dedicado à família. Eduardo não corrigiu a impressão. Na verdade, cada vez mais se pegava pensando em Renata e Miguel, não como empregados ou protegidos, mas como família no sentido mais profundo da palavra. A decisão de Eduardo sobre a educação de Miguel foi o primeiro passo concreto na direção de um compromisso de longo prazo. O Instituto Cedro, uma das escolas particulares mais prestigiadas de São Paulo, não era apenas uma oportunidade educacional, era uma declaração de que ele pretendia estar presente no futuro do menino. Renata, chamou Eduardo numa tarde de sexta-feira, quando ela estava terminando suas tarefas no escritório. Posso conversar com você sobre algo importante? O tom sério fez o coração de Renata acelerar ligeiramente, mas a expressão gentil nos olhos dele a tranquilizou. Claro, respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele, postura que haviam abandonado há meses em favor de conversas mais casuais no sofá do escritório. É sobre a educação do Miguel, começou Eduardo, entregando-lhe um folder elegante. O Instituto Cedro tem uma das melhores propostas pedagógicas da cidade. Eles trabalham com o desenvolvimento integral da criança, não apenas conhecimento acadêmico. Renata folheou o material, impressionada com as instalações e a filosofia educacional, mas também intimidada pelo que imaginava ser o custo. Eduardo, é lindo, mas... Antes de dizer qualquer coisa, interrompeu gentilmente, quero que saiba que esta não é caridade. É investimento no futuro de alguém que se tornou muito importante para mim.
para nós. A forma como disse nós fez Renata olhar diretamente para ele, captando a intensidade silenciosa em seus olhos. Miguel tem um potencial extraordinário, continuou Eduardo. Ele é curioso, inteligente, criativo. Merece ter todas as oportunidades possíveis para desenvolver esses dons. Renata sentiu lágrimas queimando nos olhos. Durante anos, havia sonhado em dar ao filho a melhor educação possível, mas nunca imaginara que seria viável. Eu não sei como agradecer, murmurou, emocionada. Não precisa agradecer. Precisa apenas dizer sim, Eduardo sorriu. E talvez me deixar acompanhar vocês na visita à escola amanhã? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Eduardo estava pedindo para ser incluído oficialmente nas decisões importantes sobre Miguel, assumindo um papel que ia muito além de patrão generoso. Sim, respondeu Renata, sua voz carregada de emoção. Nós adoraríamos ter você conosco. A visita ao Instituto Cedro no sábado seguinte foi um marco na evolução do relacionamento entre os três. Miguel, vestindo sua melhor roupa, um conjunto que Eduardo havia casualmente comprado para ele, explorou as salas de aula coloridas e os laboratórios com entusiasmo contagiante. Olha, mamãe, eles têm uma biblioteca só para crianças, exclamou correndo entre as estantes baixas repletas de livros ilustrados. A diretora da escola, doutora Marina Santos, uma educadora experiente de 50 anos, observou as interações entre os três com interesse profissional. É raro ver uma família tão harmoniosa, comentou discretamente com Eduardo, enquanto observavam Miguel e Renata explorarem o jardim da escola. Miguel é uma criança especial e é evidente que vocês criam um ambiente muito amoroso para ele. Eduardo não corrigiu a suposição sobre serem uma família tradicional. Na verdade, a observação o fez perceber o quanto aquela dinâmica havia se tornado natural para eles. Queremos o melhor para ele, respondeu simplesmente. E é evidente que vocês são o melhor para ele, disse a diretora com um sorriso caloroso. Nas semanas que se seguiram ao início das aulas de Miguel no Instituto Cedro, a rotina da família se ajustou naturalmente aos novos horários. Eduardo fazia questão de estar presente sempre que possível nos momentos importantes. O primeiro dia de aula, a primeira apresentação artística, as reuniões de pais. Os outros pais da escola começaram a cumprimentá-lo como o pai do Miguel, e Eduardo descobriu que gostava da designação mais do que imaginara possível. Uma noite de quinta-feira trouxe um momento particularmente revelador. Miguel, trabalhando numa tarefa de ciências na mesa pequena do escritório, de repente olhou para Eduardo com expressão séria. Eduardo, disse o menino, usando o tom formal que reservava para questões importantes. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Miguel. Sempre pode me fazer qualquer pergunta. Você gosta da minha mamãe? A pergunta direta fez Eduardo engasgar ligeiramente com o café que estava bebendo. Olhou na direção da porta, verificando se Renata estava por perto. Depois, se concentrou no menino, que o observava com expectativa genuína. Gosto muito da sua mamãe, respondeu honestamente. Por quê? Porque ela gosta muito de você também, disse Miguel com a simplicidade das crianças. Ela sorri diferente quando você está por perto. E canta mais quando está limpando. Eduardo sorriu, tocado pela percepção aguçada do menino. E como você se sente em relação a isso? Perguntou genuinamente interessado na opinião de Miguel. Eu acho bom, disse Miguel, voltando a se concentrar no desenho que estava fazendo. Você faz minha mamãe feliz e me faz feliz também. Seria legal se você fosse meu papai de verdade. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Ele sempre soubera, em algum nível, que seus sentimentos por Miguel haviam evoluído para algo paternal. Mas ouvir o menino expressar o mesmo desejo o emocionou profundamente.
Miguel, disse gentilmente, você sabe que eu me importo muito com você, não sabe? Sei, respondeu o menino sem tirar os olhos do papel. E eu me importo com você também. Helena disse que é assim que famílias funcionam. As pessoas se importam umas com as outras. Quando Renata apareceu na porta do escritório, alguns minutos depois, encontrou Eduardo em silêncio contemplativo, observando Miguel trabalhar em seu desenho. Tudo bem? Perguntou suavemente. Eduardo olhou para ela e Renata viu em seus olhos uma emoção que não conseguiu identificar completamente. Está tudo perfeito, respondeu, e havia uma convicção em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Os meses de outono trouxeram uma estabilidade e felicidade que Eduardo jamais imaginara possível. Sua vida havia encontrado um ritmo que combinava responsabilidades profissionais com alegrias pessoais, de forma que nunca acreditara ser viável. As manhãs começavam com o cumprimento animado de Miguel, seguido por um café da manhã compartilhado na cozinha. Uma tradição que havia surgido naturalmente quando Eduardo decidiu que preferia a companhia da família à solidão formal da sala de jantar. As tardes frequentemente incluíam conversas casuais com Renata enquanto ela trabalhava, momentos em que eles compartilhavam pensamentos sobre o desenvolvimento de Miguel, planos para o fim de semana, pequenas observações sobre a vida cotidiana que havia se tornado preciosa para ambos. As noites, quando Miguel já estava dormindo, eram reservadas para conversas mais profundas entre Eduardo e Renata. Sentados na sala de estar, que havia se tornado mais aconchegante com almofadas coloridas e livros infantis espalhados pelo sofá, eles exploravam sonhos, medos e esperanças com uma intimidade que crescia a cada dia. Foi numa dessas noites de maio, com a lareira acesa e a chuva tamborilar suavemente nas janelas, que Eduardo tomou a decisão que vinha amadurecendo em seu coração há semanas. Renata, disse, interrompendo uma conversa casual sobre os progressos de Miguel na escola. Posso te fazer uma pergunta importante? Algo no tom de sua voz fez Renata olhar para ele com atenção renovada. Sempre, respondeu, sentindo o coração acelerar ligeiramente. Eduardo se levantou do sofá e, para completa surpresa de Renata, se ajoelhou diante dela. De dentro do bolso da camisa, retirou uma pequena caixa de veludo que fez o coração dela parar por um momento. Renata Souza, começou, sua voz carregada de emoção. Há 1 ano, você e Miguel entraram na minha vida e transformaram tudo o que eu achava saber sobre amor, família e felicidade. Renata sentiu lágrimas brotando em seus olhos, as mãos tremendo ligeiramente enquanto o observava. Você me ensinou que força e gentileza podem coexistir, que sucesso sem amor é vazio, que uma família pode ser construída com afeto e escolha, não apenas sangue, continuou Eduardo. Miguel me mostrou como é ser pai, como é amar alguém incondicionalmente, como encontrar alegria nas menores coisas. Ele abriu a caixa, revelando um anel elegante, mas não ostensivo, com um diamante solitário que captava a luz da lareira. Quero construir uma vida oficial com vocês. Quero ser não apenas o Eduardo que ama vocês, mas o marido que você merece e o pai que Miguel precisa. Disse, olhando diretamente nos olhos dela. Renata, você aceita se casar comigo? As lágrimas que Renata vinha segurando correram livremente pelo seu rosto. Por um momento, foi incapaz de falar, sobrepujada pela magnitude do momento e pela sinceridade crua da proposta. Sim, sussurrou finalmente, depois mais alto. Sim, Eduardo, sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente de emoção. Depois se levantou e a beijou com toda a ternura e paixão acumuladas durante meses de proximidade crescente. O beijo foi interrompido por uma voz sonolenta vinda da escada. Mamãe, Eduardo, por que vocês estão chorando?
Miguel descera de seu quarto, despertado provavelmente pelo som de vozes emocionadas. Estava em pijama, esfregando os olhos, com a expressão confusa de quem acabara de acordar. Eduardo e Renata se separaram rindo através das lágrimas. "Vem cá, pequeno", chamou Eduardo, estendendo os braços. Miguel se aproximou, e Eduardo o pegou no colo, sentando-se novamente no sofá com Renata ao lado. "Miguel", disse Eduardo suavemente, "sua mamãe e eu temos uma notícia muito especial para você." "Que notícia?" perguntou o menino, imediatamente interessado. "Nós vamos nos casar", anunciou Renata, sua voz ainda trêmula de emoção. "Vamos ser uma família oficial." Os olhos de Miguel se iluminaram com uma alegria que superou até mesmo as expectativas mais otimistas dos adultos. "De verdade?" perguntou, olhando de um para outro. "Eduardo vai ser meu papai de verdade?" "Se você quiser", respondeu Eduardo, emocionado pela reação do menino. Miguel não hesitou nem um segundo. Eu quero muito." Ele se jogou nos braços de Eduardo, abraçando-o com a força total de suas perninhas pequenas. "Posso te chamar de papai agora?" Eduardo sentiu lágrimas rolando pelo seu rosto, emocionado além das palavras pela aceitação total e imediata do menino. "Pode chamar do que quiser, filho", murmurou, abraçando tanto Miguel quanto Renata. "Do que quiser." A família permaneceu abraçada no sofá, chorando lágrimas de alegria e fazendo planos espontâneos para o futuro. Miguel, com a curiosidade natural das crianças, fez dezenas de perguntas sobre casamentos, sobre onde eles morariam, sobre se ele teria irmãozinhos para brincar. "Vai ter uma festa?" perguntou animado. "Vai ter sim", confirmou Eduardo. "Uma festa linda para celebrar nossa família." Com bolo?" insistiu Miguel. "Com o maior bolo que você já viu", prometeu Renata, rindo da prioridade clara do filho. "E depois vamos morar todos juntos para sempre?" A pergunta final de Miguel carregava uma esperança tão pura que fez os dois adultos se entreolharem com emoção renovada. "Para sempre", prometeu Eduardo solenemente. "Nós três, juntos, para sempre." Os meses seguintes passaram numa voragem de preparativos e alegria. O casamento foi marcado para um sábado de setembro, numa cerimônia íntima nos jardins do Instituto Cedro. Uma escolha que simbolizava o papel central que a educação e o futuro de Miguel ocupavam em suas vidas. Helena assumiu o papel não oficial de organizadora do evento, trabalhando com entusiasmo para criar uma celebração que refletisse a personalidade única daquela família não convencional. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Eduardo esperava no altar improvisado entre as árvores do jardim da escola, usando um terno azul marinho que Miguel havia ajudado a escolher porque combinava com os olhos dele. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com menos rigidez que o habitual, e havia uma leveza em sua postura que anos de terapia empresarial nunca haviam conseguido produzir. Renata caminhava pelo corredor de pétalas de rosa, acompanhada por Miguel, que levava as alianças numa almofadinha bordada com orgulho visível. Ela usava um vestido simples, mas elegante, em tom de verde suave, a cor que Eduardo havia comentado que ficava linda nela naquela manhã no chalé. Quando chegaram ao altar, Miguel entregou as alianças ao celebrante e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Agora eles vão ser mamãe e papai Eduardo." O riso carinhoso dos convidados presentes. Helena, alguns funcionários próximos, a diretora da escola e os poucos amigos que Eduardo havia acumulado ao longo dos anos, criou uma atmosfera de alegria genuína que marcaria aquele momento nas memórias de todos para sempre. Os votos foram simples, mas profundos. Eduardo prometeu ser não apenas marido, mas pai dedicado e parceiro em todas as aventuras que a vida trouxesse.
Renata prometeu continuar trazendo cor e alegria para a vida dele, enquanto construíam juntos um lar baseado em amor e respeito mútuo. Miguel, que havia sido oficialmente incluído na cerimônia como testemunha especial, aplaudiu entusiasmado quando os pais se beijaram, gritando "Viva!", com tanto vigor que alguns passarinhos voaram assustados das árvores próximas. A festa que se seguiu foi exatamente o que uma celebração daquela família deveria ser: descontraída, alegre, centrada nas conexões humanas genuínas mais do que em formalidades sociais. Miguel foi inquestionavelmente a estrela da festa, contando para qualquer um que quisesse ouvir sobre como havia ajudado o papai Eduardo a escolher o anel da mamãe. E sobre todos os planos que tinham para as férias de família que já estavam sendo planejadas. Quando chegou a hora do tradicional corte do bolo, Eduardo insistiu que Miguel participasse, segurando a faca junto com os pais, numa foto que se tornaria uma das mais preciosas da família. "Este é o dia mais feliz da minha vida", murmurou Eduardo para Renata, enquanto observavam Miguel distribuir pedaços de bolo para os convidados com seriedade de garçom profissional. "O primeiro de muitos", respondeu Renata, beijando-o suavemente na bochecha. Anos depois, quando Miguel já era um adolescente bem-sucedido e Eduardo um empresário conhecido tanto por sua integridade nos negócios quanto por sua dedicação à educação infantil, eles ainda se lembrariam daquele dia como o momento em que 3 vidas solitárias se transformaram numa família completa. A mansão Vasconcelos havia perdido sua frieza intimidante, transformando-se num lar verdadeiro, onde o riso infantil ecoava pelos corredores, onde reuniões de negócios eram frequentemente interrompidas por consultas sobre lições de casa, e onde o amor havia provado ser o melhor investimento que Eduardo jamais havia feito. Helena, observando a transformação de sua posição privilegiada como testemunha de décadas, costumava comentar com visitantes que havia presenciado muitos milagres pequenos ao longo da vida, mas nenhum tão completo quanto ver um homem aprender a amar e uma família aprender a confiar novamente. E assim, numa tarde de sol nos jardins do Instituto Cedro, 3 corações que haviam conhecido solidão e dor descobriram que o amor verdadeiro não apenas cura feridas antigas, mas cria possibilidades novas que superam qualquer sonho individual. A história de Eduardo, Renata e Miguel tornou-se uma lenda silenciosa entre aqueles que a testemunharam. Prova de que famílias podem ser construídas através de escolhas conscientes de amor, e que às vezes os finais mais felizes começam com os começos mais improváveis. Amigos, chegamos ao final desta jornada emocionante que nos mostrou como o amor pode transformar vidas de formas inimagináveis. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com quem vocês amam e se inscrever no canal para mais histórias que celebram o poder transformador dos laços humanos. Até a próxima aventura do coração.